Você já deve ter lido sobre endocardite e conhece suas complicações mais comuns, mas você sabe o que pode ocorrer quando temos o envolvimento da famosa fibrose mitro-aórtica? Pseudoaneurismas e fístulas nessa topografia são complicações graves? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Por vezes esquecido, o trígono fibroso esquerdo, também chamado de fibrose mitro-aórtica, pode sediar uma incomum, porém grave condição, o pseudoaneurisma de Fima. Morfologicamente, essa região se localiza adjacente à via de saída do ventrículo esquerdo e possui íntima relação com o folheto não coronariano e coronariano esquerdo da válvula aórtica, além do folheto mitral anterior. Durante o ciclo cardíaco, a fibrose mitro-aórtica promove integridade anatômica e funcional entre os anéis aórtico e mitral. A formação de um pseudoaneurisma de Fima parece ser multifatorial, porém, algumas condições são reconhecidas como importantes componentes na sua gênese. A localização anatômica e o fato de ser uma estrutura relativamente avascular geram um ambiente propício à proliferação de micro-organismos e formação de abscessos em casos de endocardite infecciosa. A fistulização de abscessos para a via de saída do ventrículo esquerdo pode gerar um fundo de saco em comunicação com a cavidade ventricular, promovendo assim a formação do chamado pseudoaneurisma. Ainda, a manipulação cirúrgica do local, já previamente fragilizada pela condição de endocardite, pode favorecer ainda mais a formação de pseudoaneurismas, independentemente da existência de abscessos no momento da abordagem. Esse fato parece ser ainda mais importante em casos de acometimento da válvula aórtica, configurando uma preocupação adicional na estratégia da equipe cirúrgica. Além disso, em caso de lesões que cursam com insuficiência aórtica, o jato regurgitante pode amplificar o estresse mecânico local, favorecendo ainda mais o abaulamento da região e, consequentemente, formação do pseudoaneurisma. Outras causas que podem levar ao quadro são danos causados em procedimentos intervencionistas e cirúrgicos, mesmo na ausência de um quadro infeccioso nessa topografia. Apesar de menos frequentes, algumas cardiopatias congênitas parecem ter associação com a formação do pseudoaneurisma de Fima, como defeitos do septo atrial e ventricular e válvula aórtica bicúspide. Do ponto de vista clínico, a maior parte dos pacientes apresenta sintomas inespecíficos de infecção relacionados à endocardite, dispneia secundária ao dreno estrutural já instalado e, em alguns casos, pode haver eventos tromboembólicos, notadamente cerebrovasculares. Nos casos em que o saco aneurismático atinja grandes volumes, pode ocorrer inclusive compressão extrínseca de estruturas adjacentes, podendo gerar repercussões importantes. A principal estrutura acometida, nesses casos, é a artéria circunflexa. Porém, é descrito na literatura casos de compressão do tronco pulmonar, aumentando a pressão intraluminal deste vaso, e do segmento anterior do anel mitral, gerando falha na coaptação das cúspides e regurgitação valvar importante. Ainda pela proximidade anatômica, pode haver formação de fístulas para o átrio esquerdo, e nesse contexto, o livre trajeto entre a via de saída do ventrículo esquerdo e a cavidade atrial pode gerar um fluxo sistólico que mimetiza o aspecto de uma insuficiência mitral. Assim, um jato regurgitante novo em um contexto de endocardite ou pós-operatório de cirurgias de válvula aórtica deve incluir nos diagnósticos diferenciais a fistulização de um possível pseudoaneurisma de Fima com o átrio esquerdo. A ecocardiografia transtorácica é um método rápido, seguro e não invasivo, porém com acurácia limitada para a visualização e estudo do pseudoaneurisma de Fima. Já a ecocardiografia transesofágica possui excelente capacidade de visualização, tanto do saco aneurismático quanto de possíveis complicações, especialmente com o uso da ferramenta tridimensional. O achado ecocardiográfico típico constitui-se em uma estrutura anecoica, pulsátil, que se expande na sístole e colapsa na diástole, na topografia da junção mitro-aórtica. O uso do Doppler colorido auxilia na avaliação, o qual, com base no fluxo sanguíneo, pode mostrar a relação entre o pseudoaneurisma e estruturas adjacentes. Outros métodos podem ser utilizados para auxiliar na tomada de decisão, como a tomografia computadorizada do coração, a ressonância magnética e a ventriculografia esquerda. A condução dos casos e a abordagem terapêutica deve considerar que falsos aneurismas têm uma progressão de difícil previsão e sua ruptura no pericárdio pode ser fatal.
Portanto, quando diagnosticado, o tratamento cirúrgico deve ser recomendado a todos os pacientes, mesmo que aqueles estejam assintomáticos. Existem múltiplas estratégias cirúrgicas possíveis, variando desde o fechamento simples do colo do aneurisma até a remoção completa do saco do pseudoaneurisma. Na maior parte dos casos, é realizada uma abordagem da válvula aórtica e ou da mitral de forma concomitante ao procedimento. Para pacientes em que o risco de procedimento supera o risco de complicações, a conduta conservadora é uma possibilidade. Como o curso natural deste quadro ainda não é claro e não é elucidado, o acompanhamento clínico e rigoroso é essencial. É recomendado que todos os pacientes sejam submetidos à combinação de ecocardiografia, tanto transtorácica quanto transesofágica, para avaliar a progressão do pseudoaneurisma ao longo do tempo e acompanhamento. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelo Dr. Gabriel Doreto, Amanda Raimundo da Silva e Vinícius Passabon Azevedo, escreveram um excelente texto sobre o pseudoaneurisma de FIMA. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima!